Então, na savana primitiva, no meio do mato, os nossos antepassados eles tinham que lidar com vários riscos, como predadores, animais peçonhentos, outras tribos que queriam acabar com eles. E aí o nosso cérebro ele é maravilhoso. Ele criou uma resposta automática do nosso organismo para se preparar para algo muito conhecido, que é o estímulo, a resposta de luta ou fuga. E se tu não consegue fazer nenhum nem outro, o teu cérebro ele vai desligar. Você pode ver as pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, elas vão ter esses sintomas principais. Tem bem mais sintomas agregados, mas são principalmente esses, como respiração acelerada, batimento cardíaco vai lá no pico, pressão aumenta um monte, a cabeça fica acelerada, ela fica pensando mil e uma coisa ao mesmo tempo, e ela não sabe o que está acontecendo, e parece que sobra ar, falta ar, e ela não sabe. Alguns casos graves, a pessoa até coloca a mão na cabeça, se abaixa. Os teus sentidos foram aguçados, e o teu corpo se preparou para porrada ou para fugir. Tá, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que o teu cérebro ele não entende o que é um risco físico de um risco imaginário, um risco que só está dentro da tua cabeça. O teu cérebro ele não consegue diferenciar, porque quem tem que diferenciar isso é você, é a tua interpretação. Acho que eu estou falando besteira? Cara, é simples. Você está prestando atenção no que eu estou falando agora. Sinta o chão embaixo dos seus pés. Conseguiu sentir? Aposto que antes de eu falar, tu não estava sentindo. Perceba o ar entrando no seu pulmão. Aposto que antes estava automático, tu não pensou nisso. Ele só acontece, é a mesma coisa no teu cérebro. Ele responde automaticamente a uma situação de risco, porque ele não entende. Só que a resposta automática para defesa ou fugir é padrão. E ele não consegue fazer essa diferenciação. Então por isso que você fica naquele estado, a tua visão melhora, o teu áudio, a tua audição vai melhorar. Ah, mas eu não percebo. Cara, tu não percebe porque é automático. E você não vai usar aquilo. Por isso que parece que todo que é barulho incomoda, qualquer tom é esquisito, tu quer fugir e ficar em um lugar isolado. Cara, é automático. Como o teu cérebro não entendeu o que está acontecendo, ele vai fazer o que ele foi programado para fazer. E agora, depende de você conseguir controlar isso. Uma das técnicas que eu passei em um dos vídeos anteriores foi a PNL, Programação Neurolinguística. Você tem que programar o seu cérebro pelaquilo que você fala, para que ele entenda que aquilo que está acontecendo contigo não vai te matar. Tu não está sofrendo risco de vida, tu não está sofrendo um risco real ali. Certo? Você é que tem que ter essa percepção. Se a partir de agora você começar a perceber que quando você está tendo uma crise de ansiedade, é o teu cérebro se preparando para uma situação de defesa, uma situação de fuga. E aí você tem que falar para ele, cara, não é isso que vai acontecer, eu não vou morrer, calma. Não precisa se preparar para a porrada, fica tranquilo. Faz as técnicas que eu passei, e aí agora você vai entender o último. Se você não conseguir nem lutar e nem fugir, o teu cérebro tem uma terceira opção, que é desligar, desmaiar. Você vai ver que tem muitos animais, exemplo, o gambá, se finge de morto. Porque boa parte dos predadores, ele não se sente instigado a atacar. E não só isso, ele pode achar que você está doente e não te atacar. Ele pode pensar que você está morto, e muitos não comem carniça. E outra questão é que quando o teu cérebro desliga, o teu organismo ele vai para o mínimo, ele vai consumir o mínimo de oxigênio, o mínimo de calorias. E você desligando, se você sofrer um ferimento, a chance de você morrer por esse ferimento é bem menor. Por isso que dependendo do acidente a pessoa entra em coma. Só que o cérebro não sabe lidar bem com isso. Há vários casos de pessoas que foram atacadas por animais, ela desmaiou,
E o animal simplesmente largou ela e foi embora. Justamente por causa disso. Então teu cérebro, em último caso, ele vai desligar. Você vai ver que muitas pessoas, quando se assustam, ela desmaia. Quando está tendo uma crise de ansiedade, começa a faltar ar e pum, desmaia, tem uma síncope. É o teu cérebro tentando lidar com aquela situação. Você tem que colocar, gravar aqui dentro que aquela situação não te oferece um risco real, não te oferece um risco de morte, não vai te matar, não vai te ferir. E você começando a fazer isso, praticar isso dia após dia, o teu cérebro ele vai gravar. Você vai programar ele para que ele não tenha mais essa resposta. Conseguiu entender? Se conseguiu entender, comenta aí embaixo. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve, me siga e compartilha. Pessoas precisam entender o que está acontecendo com elas. E não só isso. Você vai saber também que a ansiedade pode te levar à depressão. Duvida? Vou deixar um dos vídeos aqui no meu canal. Dá uma espiadinha lá. Valeu, gente!